Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós somos aqui da ISD Central de Vila São Jorge Santos. Nós estamos fazendo a leitura desse livro maravilhoso, Fundamentos do Lar Cristão. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 18 e hoje nós temos um convidado especial que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá bom? Agora nós iremos fazer uma oração para que possamos iniciar. Oremos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, felizes porque o Senhor nos trouxe aqui, para que possamos ouvir o que o Senhor tem, para que venha abençoar, venha ajudar, para que possamos cuidar bem da nossa família. Senhor, esse livro é uma bênção. Estamos estudando e cada vez mais estamos vendo que o Senhor tem planos para a nossa família. Por isso, nós queremos pedir que o Espírito Santo esteja com o pastor Vigílio, que conduza ele, que nós possamos estar com os ouvidos e com o coração aberto para ouvir a tua palavra e colocar em prática na nossa vida, Senhor. Abençoe todas as irmãs, os irmãos que já estão aqui, os que virão depois e os outros que irão assistir depois também, Senhor. Permaneça conosco, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos aqui com o pastor Vigílio, ele é o evangelista da Associação Paulista Sudeste. A Associação Paulista Sudeste é quem conduz, né, algumas igrejas adventistas aqui do estado de São Paulo, inclusive a nossa, e é muito bom ter ele aqui, porque ele trabalha muito, vocês não têm noção o quanto ele é requisitado. Para ele estar aqui é porque Deus é bom conosco. Então, pastor, seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor, tá bom? E que possa usá-lo para a honra e glória de Deus. Amém. Boa noite, Edilza. Obrigado pelo convite. É muito bom estar com vocês. Boa noite a todos, aqueles que já estão conectados, aqueles que estarão conectados daqui a pouquinho. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa alcançar vocês. E o privilégio é meu, viu, Edilza, poder participar desse grupo tão especial, da leitura desse livro, que é fundamental para o nosso desenvolvimento e também tratando do tema de hoje, falando sobre a importância do tempo, né, com os filhos. Então, um tema muito relevante, o tema de hoje, porque no corre-corre da vida moderna, é natural, não devia ser, mas para muita gente é, deixar os filhos sendo cuidados por outros, e você vai trabalhar e você acaba transferindo responsabilidades e gastando o seu tempo com outras coisas e não com aqueles que Deus nos deu como presentes, né, que são os nossos filhos, os nossos queridos, aqueles que vão dar continuidade à nossa descendência. Então, você é muito bem-vindo a esse momento especial. Nós iremos falar um pouco sobre este capítulo, capítulo 18. Eu vou já transmitir a tela para que você possa acompanhar conosco. Mas, a caráter de introdução do tema, eu gostaria que vocês abrissem comigo o Salmo 127. O verso é o verso 3. Só para a gente, uma vez que o tema está tratando sobre este assunto sobre filhos, eu creio que é importante a gente poder olhar também este tema na Bíblia, né? Eu acho que já está transmitindo aí a minha tela. Então, o tema de hoje é tempo para os filhos. E eu achei interessante esse tema, muito profundo, muito oportuno, deste capítulo, capítulo 18 do livro. Mas eu gostaria de introduzir com o Salmo 127, o verso 3, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Eu acho bonito esse texto e muito profundo, muito oportuno também, em conexão com este capítulo, capítulo 18, porque ele vai falar sobre o tempo para os filhos, e o salmista vai nos lembrar que os filhos, quem são eles? Os filhos, na perspectiva bíblica, os filhos são herança do Senhor. Ou seja, antes nossos, de serem nossos, melhor dizendo, eles são do Senhor. O Senhor que nos confiou, o Senhor que nos deu a alegria de tê-los. Então, é um presente de Deus que ele confiou em nossas mãos, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. Então, quem são os filhos? Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, e uma herança é aquilo que alguém trabalhou, alguém se esmerou, alguém construiu e deixou para que outras pessoas possam usufruir disso.
E neste caso são os filhos, que são a herança do Senhor. E nós temos esta responsabilidade. Por isso que eu coloquei essa imagem dos pais aqui, gastando tempo, né? Investindo tempo com os filhos. E nós vamos ver aqui vários subtópicos que são importantes e relevantes dentro desse tema e que eu creio que vai ser de grande valia para a nossa reflexão, para a nossa ponderação deste tema. Primeiro subtópico que aparece, ele vai destacar a importância de nós estarmos familiarizando-se com os filhos. E eu achei bonito essa citação, até coloquei aqui do capítulo, a página específica que é Fundamentos do Lar Cristão. A escritora vai destacar e vai dizer o seguinte: alguns pais não compreendem os filhos e não se relacionam verdadeiramente com eles. Existe, com frequência, grande separação entre pais e filhos. Eu achei muito forte esta primeira fala, esse primeiro parágrafo, quando ele vai destacar aqui que nós precisamos nos relacionar verdadeiramente com os filhos. E eu creio que esse é um dos grandes desafios, né? Porque aqueles que trabalham fora têm uma vida corrida, outros estudam, mas se a gente puder equalizar ali o tempo, na verdade, nós temos tempo para outras coisas, mesmo trabalhando, estudando, né, e cuidando da casa, das atividades do lar. Nós ainda temos tempo. Muitas vezes tem gente que assiste um filme, tem gente que assiste um jogo de futebol, tem gente que passa tempo, né, ali no telefone, né? Então é importante nós termos essa prioridade, né, de passar tempo com os filhos para que nós possamos estar familiarizados com eles. Eu me lembro que a importância desse tema aqui, desse parágrafo, tratando deste assunto de tempo com os filhos, eu me lembro que, enquanto pastor capelão na escola, eu tive o privilégio de passar um ano na escola, e eu me recordo que, em alguns momentos, alguns pais ficavam surpresos quando nós falávamos do comportamento, da conduta, das relações dos filhos na escola, e eles achavam que a gente estava relatando os fatos ali e as ações de outra criança que não era o seu filho. Por quê? Porque o corre-corre, a pessoa não tinha esse tempo, né? Ou não priorizava esse tempo para passar tempo com seus filhos. E hoje você há de concordar comigo que tem muita gente que dá presente em vez da presença. Em vez de estar presente com os filhos, ele dá presente para substituir a sua presença. E a orientação é que nós precisamos encurtar essa separação, obliterar essa separação, né? E que pais e filhos estejam conectados, estejam familiarizados, tenham uma relação íntima e próxima, né? Até porque, como nós lemos o texto inicial, os filhos são heranças do Senhor. Um outro tópico que foi apresentado neste capítulo, que eu achei interessante, é que ele vai falar sobre a importância do encorajamento e do louvor, né, em relação aos filhos. Você vai encontrar muitos pais, e eu vivi essa experiência na escola, que são excelentes em cobrar, em analisar, avaliar os filhos, o comportamento, as notas, as suas ações ali, mas tem pais que têm dificuldades de encorajar, de parabenizar, de reconhecer aquilo que o filho fez. E olha que texto lindo que coloca aqui: a simpatia e a aprovação que ela lhes dispensa, que está falando no caso da mãe, são preciosas. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo ou um louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando-as, às vezes, felizes o dia inteiro. Isso aqui ele está especificamente falando sobre a importância da mãe, da simpatia da mãe, da aprovação da mãe, desse olhar de aprovação, dessas palavras de ânimo e desta ação de louvor, o quanto é importante para os filhos receberem dos pais a aprovação, o reconhecimento, a simpatia. Isso é imprescindível. E é por isso que muitos filhos, quando eles não recebem isso dos pais, eles tentam chamar a atenção dos pais fazendo outras coisas. Muitas vezes eles são rebeldes na escola, eles têm atitudes ali contrárias ao consenso social, para chamar a atenção dos pais para eles. Por quê?
porque eles não recebem aprovação, não recebem simpatia, não recebem palavras de ânimo, né? E nós precisamos nos policiar para que nós não venhamos a ser negativos, né? A pontuar só as falhas, os erros, as notas baixas, as dificuldades dos filhos e os pontos fortes, aquilo que eles fazem assertivamente, nós muitas vezes corremos o risco de deixar em segundo plano. Então, aqui eu achei tremendamente oportuno. Então, nós não apenas precisamos ter uma relação íntima com os filhos, mas esta relação precisa ser regada de palavras de simpatia, de olhar de aprovação, de palavras de ânimo e também de reconhecimento, porque isso vai alegrar o coração deles. Agora, um outro ponto imprescindível, eu costumo dizer aqui em casa que se eu não fosse amigo do meu filho, ele teria um melhor amigo. Então, se você não é a melhor amiga da sua filha, se você não é o melhor amigo do seu filho, ele vai ter um melhor amigo. E aqui vai destacar a importância de você ser confidente dos filhos. Os pais devem animar os filhos a confiar neles e a desabafar com eles o coração quando tem desgostos e em suas pequenas contrariedades e provas diárias. E aqui eu quero lembrar de um detalhe, porque muitas vezes os filhos até têm essa iniciativa de confiar nos pais. Mas aí, quando os pais estão em um momento público, em um momento ali com a família, com os amigos, no momento de gracejo, de integração, eles acabam, sem a autorização dos filhos, expondo aquilo que os filhos confidencializaram a eles. Então, você rompe ali a credibilidade, a confiabilidade, e aí você perde, né, ali a admiração e o respeito dos filhos. É por isso que, se os filhos confidenciou algo com você, se a filha confidenciou algo com você, não exponha isso, ainda que seja em um ambiente que você acha que é um ambiente seguro, familiar, mas se a pessoa não expôs, se o filho não expôs para os outros, só para você, a gente precisa cuidar da privacidade, a gente precisa cuidar da confidencialidade, porque aí depois a gente pode reclamar, né? Ah, mas fulano de tal não confia em mim, fala e conta da sua vida para o amigo na escola, na faculdade, colega da rua, mas ele não conta para mim. Só que aí tem a contrapartida, né? Quando ele confiou e quando ele confidencializou, você foi confiável, você guardou segredo, você não o expôs em um outro momento. Então, nós precisamos ter esse tato, porque muitas vezes a gente perde os filhos para os amigos da escola, da faculdade, da rua, porque do prédio, da vizinhança, porque nós não temos essa proximidade, não temos essa abertura para o filho contar suas frustrações, as suas traquinagens, e você ouvir, obviamente que vai aconselhar, orientá-lo, mas ele precisa se sentir seguro, né? Aqui em casa, eu posso dizer que o Gabriel tem essa proximidade muito bonita com a mãe dele, né? E acontece alguma coisa, ele compartilha, ele está passando por alguma dificuldade, ele compartilha. Então, isso é muito praticado aqui. Eu me sinto muito confortável em comentar sobre isso e falar sobre esse tema, porque a gente tem esse cuidado de ter essa proximidade, porque se nós não tivermos essa proximidade, ele vai ter essa proximidade com outra pessoa que não vai considerar os riscos, né? E na hora que a pessoa for aconselhá-lo, ela não vai pensar muitas vezes nas consequências, só em agradá-lo naquilo que ele gostaria de ouvir. Então, isso aqui é um ponto muito especial. Um outro ponto que eu achei tremendamente oportuno também, e aqui vai entrar dentro daquilo que é a temática do capítulo, né? A questão dos pais passarem tempo com os filhos. E muitas vezes esse tempo não é investido com os filhos no parque, talvez fazendo um passeio, indo a uma praça de alimentação juntos, porque se alega a falta de tempo. E diz assim o texto, né? Falta de tempo, diz o pai. Não tenho tempo de dedicar-me à instrução de meus filhos, não tenho tempo de dedicar-me a prazeres sociais domésticos. Então você não deveria ter assumido a responsabilidade de uma família, privando os filhos do tempo que lhes pertence por direito. Você lhes está roubando a educação que deveria receber dos pais. Se você tem filhos, tem uma obra a fazer, em união com a mãe, na formação do caráter deles. Eu sei que este é um parágrafo bem pesado, né? Muito bem, assim, forte, porque ele vai falar sobre um pai que diz que não tem tempo,
né, para dedicar-se à instrução do filho, para dedicar-se a prazeres sociais, a brincar ali de bola, talvez a jogar um videogame, a ir na praça, a ir no parque de diversão. Não tem esse tempo. E a orientação é, então você não deveria ter assumido uma responsabilidade de uma família, porque o processo de formação do caráter, o processo de desenvolvimento integracional na sociedade depende deste tempo de qualidade investido, né, na vida dos filhos. Eu aqui posso sublinhar esse ponto, que eu fui fazer teologia já tendo o Gabriel, né? Então, o que que eu fazia para suprir? Porque eu trabalhava, estudava, era líder de igreja, preparava evangelismos. Então, como é que eu conseguia equalizar esse tempo? Então, toda segunda-feira ele ficava em casa, ele não ia para a escola. Quando ele estava na idade de escola, ele não ia para a escola na segunda-feira, porque era o tempo que a gente usava para a gente brincar, para a gente jogar bola, para a gente passar tempo juntos. Até hoje, a gente faz isso. O tempo, ele vai para a escola, mas a gente dedica a parte da tarde e da noite para a gente, quando eu não estou em evangelismo, para a gente passar tempo juntos, para a gente jogar basquete, para a gente brincar de tênis de mesa, para a gente ser amigo, porque se a gente não passar tempo junto, não tem amizade que se desenvolve sem tempo de qualidade para você falar, para você conversar, contar histórias, para você contar da vida. Então, assim, este tempo aqui, ele precisa ser equalizado, porque senão o tempo passa, ele cresce distante, sem essa proximidade, e nos momentos mais importantes e cruciais, você não o terá te perguntando, te pedindo opinião, mas ele vai pedir essa opinião e vai perguntar a outras pessoas. Então, eu achei de suma importância essa observação. Se você tem filhos, você tem a obrigação de tirar um tempo. E se você não tira, você está roubando o tempo devido à educação que você tem que desenvolver e que tem que fazer na vida dos seus filhos. Então, eu sei que este é um tema que mexe, né, com a nossa realidade hoje do mundo moderno, com as esposas trabalhando fora, com o esposo trabalhando fora, mas dá para equalizar, porque muitas vezes a gente diz que não tem tempo, mas você tem tempo de assistir um filme, você tem tempo de passar 2 horas assistindo um jogo de futebol, você tem tempo de passar meia hora no telefone conversando com uma pessoa, com um amigo, um desconhecido. Desconhecido para a família, mas conhecido para você, mas você acabou de dizer que não tinha tempo para brincar com o filho, e ele te ouve passando meia hora no telefone com uma outra pessoa que ele nem conhece. Então, você não tem tempo ou ele não é prioridade para você? Esta é uma resposta que você precisa dar. Só que eles, ao verem que você disse que não tem tempo para ele, mas você tem tempo para outras pessoas, você está transmitindo uma mensagem para ele. E esta mensagem pode ser que ele é menos importante do que o amigo, ele é menos importante do que o colega de trabalho, ele é menos importante do que outras pessoas que não são da família. Então, isso é relevante você considerar. Um outro tópico desse capítulo, ele vai trabalhar junto aos filhos no trabalho e nas recreações. Eu achei de suma importância também, e eu sublinhei aqui, destaquei esta parte que diz assim: dedique-se algumas de suas horas de lazer aos filhos, associando-se com eles no trabalho e nos esportes, e ganhando a confiança deles. Cultive a amizade com eles. Olha que orientação especial. Precisamos nos recrear com os filhos. Precisamos ter esse tempo de lazer com eles. E muitas vezes a gente tem tempo para passear com os colegas adultos, com outros familiares que não são os filhos, né? E muitas vezes a gente não tem esse cuidado, não tem tido essa percepção da importância que é, da marca que você vai deixar, tanto na vida dele quanto na família futura que ele vai formar. Isso aqui é tão importante, essa marca, essa proximidade, este exemplo que você dá para que ele, ao formar uma família, ou ela, ao formar uma família, ela possa ter um parâmetro, um padrão que ela aprendeu em casa. Agora, não tem como ela dar carinho, ela estender essa simpatia, essas horas de lazer aos filhos quando ou eles tiverem filhos, se eles não receberam. Então, vai ser mais difícil eles praticarem aquilo que eles não viram os pais praticando com eles. E aqui eu cresci ouvindo minha mãe dizer que casa de pai, escola de filho. Esse é um desafio para a gente.
E aqui eu quero só introduzir rapidamente aqui uma história bíblica, um exemplo para que vocês possam olhar depois. Você vai ter Abraão, a Bíblia vai dizer, né, que Abraão se casou e com a idade de 75 anos, Deus apareceu para ele, disse que ele seria pai de uma grande nação, mas a sua esposa era estéril. Abraão e a esposa esperaram 11 anos, depois Sara vai sugerir e ele aceita a sugestão e ele se deita com a concubina, nasce Ismael, mas depois Deus aparece e diz assim, não, vai ser filho da sua relação com Sara. E nasce Isaque. Isaac nasce, e quando Isaac nasce, teve um problema entre ali Ismael e Isaac. Abraão mandou embora Ismael e a sua mãe, ficou só Isaac. Esse é um princípio que deixa ali uma marca no coração de Isaac, porque depois, quando Isaac se casa com Rebeca, sua esposa era estéril, e observe que Abraão ele havia ido para Gerar, no capítulo 12, capítulo 20 de Gênesis, e lá ele vai combinar com a esposa, vai dizer para ela que ao chegar na cidade, quando as pessoas perguntassem que parentesco eles tinham, que proximidade eles tinham, e ela iria dizer que ela era irmã dele, não diria que ela era a sua mulher por conta da sua beleza. Você vai ver Isaac depois, na mesma cidade, em Gênesis 26, fazendo a mesma coisa. Ele desce para o Egito, e lá, quando ele é perguntado, ele diz que Rebeca também era sua irmã, não era sua esposa, assim como seu pai, porque ambas eram bonitas, né? Tinham uma característica diferenciada. Então, por conta da formosura, que é a expressão que aparece lá, tanto Abraão quanto Isaac vão ter a mesma atitude, ou seja, o filho reproduz o comportamento do pai. E depois você vai ver Isaac tendo um filho predileto, que é Saul, e a esposa tem Rebeca como Esaú, né? Tem Rebeca como filho predileto, e Rebeca tem Jacó como filho predileto, melhor dizendo, e você depois vai ver que Jacó tem um filho predileto que é José. Então perceba que nós nos reproduzimos na vida dos nossos filhos. Então aquilo que nós oferecemos a eles, eles vão receber e eles vão reproduzir em suas famílias. Então você percebe que Isaac, ele foi preferido em vez de Ismael, e agora ele prefere Esaú em vez de Jacó, e depois Jacó, como foi preferido pela mãe, Jacó agora reproduz esse comportamento de ter um filho predileto. E ele tem José como filho predileto e cria todo aquele problema para José, e José é vendido para o Egito. Então, por isso que a gente precisa cuidar dessas orientações que tem nesse capítulo, porque nós nos reproduzimos na vida dos nossos filhos e a gente deixa marcas. E alguns conflitos que alguns enfrentam hoje no casamento é resultado da maneira como eles foram educados e dos exemplos que eles tiveram de pais no passado. E é por isso que vem esse penúltimo tópico aqui, que é conselho a pais reservados e ditatoriais. Olha o que o livro comentou, o capítulo, né? Há perigo de os pais e os professores comandarem e ditarem demasiadamente, ao passo que falham em manter um adequado relacionamento social com os filhos e alunos. Mantêm-se com frequência muito reservados e exercem sua autoridade de maneira fria, destituída de simpatia, que não pode atrair o coração dos educandos. Então, aqui ele vai envolver tanto os professores quanto os pais, né? Quando eles são duros, são rígidos, são ditatoriais, né? Eles são frios nas suas relações. Isso vai trazer um prejuízo, um distanciamento, um afastamento dos filhos e não tem uma relação adequada social com os filhos. Então, esse tipo de comportamento paterno e materno traz prejuízos para a formação dos filhos dentro da relação social. E você vai encontrar, você que é professor que está nos acompanhando, você vai encontrar filhos, alunos muitas vezes, que sofrendo desse tipo de relação em casa e por causa disso, eles são mais reservados, eles são mais tímidos, eles são mais recatados, porque eles
foram silenciados por esse comportamento agressivo e mais rígido dos pais, não só do pai, né, da figura paterna, mas da figura materna também. É por isso que ele trabalha este último tópico que eu achei importante também, que diz assim, competidores do lar. E olha quem é que se alegra quando tem esse ambiente de competição na casa. Diz assim: Satanás e seu exército estão fazendo os mais poderosos esforços para controlar a mente das crianças. E estas devem ser tratadas com imparcialidade, ternura e amor cristãos. Isso causará uma forte influência sobre elas e sentirão que podem depor ilimitada confiança nos pais. Então, observe que nós temos um inimigo que está procurando uma brecha, está procurando uma porta de entrada para poder prejudicar, para conquistar a mente dos filhos, para que eles sejam controlados por ele. Então, observe que esse capítulo ele é tão importante porque quando você passa tempo com seus filhos, você tem um tempo de recreação com eles, você tem um tempo para formar o caráter deles, você tem esta recreação junto com eles, você tem essa proximidade, essa amizade com eles. Você consegue desenvolvê-los espiritualmente na presença de Deus e consegue blindar a mente dele, o coração dele contra essas influências do mal. E aqui está a importância deste capítulo, a importância de nós cuidarmos de todos esses pontos que foram colocados, que estão postos aqui neste capítulo. Por quê? Porque eles são de suma importância para que nós tenhamos filhos emocionalmente equilibrados, filhos com caráter formado de maneira simétrica, filhos que tenham uma boa amizade com os pais e os pais com os filhos, filhos que tenham intimidade e que tenham os pais como confidentes, filhos que tenham esse respeito à figura paterna, porque receberam o respeito e o amor e a simpatia dos pais. Porque ser pai envolve esta responsabilidade de educar, de prepará-los, não apenas para esta vida, mas também para a eternidade. Por quê? Porque os filhos são a herança do Senhor. Então, eu sei que eu estou falando para pais, eu estou falando para mães, eu estou falando para avós que cuidam dos netos, eu estou falando para diversas estruturas é, de família e que precisam considerar essas orientações porque elas são muito pertinentes para os dias que nós estamos vivendo. Os dias de distração, porque muitas vezes a gente está em casa e a gente corre o risco de estar em casa em corpo, mas ausente em envolvimento com aqueles que estão ali participando da família. O pessoal está conectado com o telefone, está conectado com o computador, está conectado com a TV, está conectado com outras coisas, mas não está conectado com os filhos que estão ali à sua volta, né? Então, isso é percebido pelas crianças, é sentido por elas, e isso vai fazer com que o seu caráter seja formado com essa frieza, com esse distanciamento, e que pode trazer depois consequências ruins para o bom desenvolvimento deles, e não apenas como família, mas também como profissionais, né? Porque se eles não têm essa integração, não têm esse desenvolvimento social ali que começa junto com os pais em casa, eles terão dificuldades na escola, eles terão dificuldades no trabalho, eles terão dificuldades na sua carreira profissional e também, consequentemente, possivelmente, na formação de uma nova família. Então, o objetivo desse capítulo é chamar a nossa atenção para essas verdades e essas responsabilidades que nós temos como pais de não roubar os filhos. E talvez eu esteja falando para um pai, para uma mãe, que até hoje você tem roubado o seu filho no tempo. Você passa tempo com todo mundo, mas não passa tempo com ele. Você passa tempo com todo mundo e você investe tempo em muitas outras coisas, mas você não investe tempo de qualidade em uma recreação, em ir em um parque. Você até dá presentes, mas você não dá a sua presença. Então, o tema de hoje é para chamar a sua atenção para a importância de você dar mais a sua presença do que presentes. Você dar mais atenção, né, do que dar a ele acesso a tantas outras coisas que não irão ajudar na sua formação. Então, que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, porque eu também sou pai, e quem tem pai aqui, tem mãe, tem filhos conectados também conosco, e que nós precisamos cuidar
para que nós possamos colocar em prática. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar você, há de te dar sabedoria, e você irá ter essa capacidade de ajustar o tempo. Eu quero terminar citando o Salmo 90, o verso 12, para que a gente possa orar. Moisés também é um dos escritores dos Salmos, e o Salmo 90 é da sua autoria, e ele diz assim, ele faz um pedido a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Este é um texto tremendo, oportuno, profundo, porque ele pede para que Deus o ensinasse a contar os dias, porque é nesse fluxo de tempo chamado dia que a gente vive, que a gente se relaciona, que a gente prioriza aquilo que é importante, que a gente investe naquilo que é importante. E este tempo que temos, a gente não consegue reciclar, a gente não consegue voltar no tempo, a gente não consegue acelerar o tempo, a não ser no WhatsApp. A gente não consegue parar o tempo, a gente só consegue viver no tempo que é nos dado. E é por isso que o salmista pede um coração sábio, para que ele tivesse a capacidade de usar com sabedoria, com inteligência, esse tempo de 24 horas que ele recebia todos os dias. Assim como você também recebe, todos os pais recebem um dia com a mesma quantidade de horas. Muitas vezes, talvez, você não tenha tido sabedoria para fazer a divisão ali com muita precisão, com muita cautela do tempo para você investir seu tempo naquilo que realmente importa. E muitas vezes a gente gasta tempo com coisas que não vale a pena. Então, que Deus te dê esse coração sábio, que você ore todos os dias para que Deus dê a você coração sábio, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é vó, para você que é tio e cuida aí deste sobrinho, né? Que você tenha esse coração sábio dado por Deus para que você saiba administrar o seu tempo e você possa dar esse tempo de qualidade a cada um desses pequeninos ou desses que já são adolescentes ou jovens, mas que precisam também das suas orientações. Tá bom? Que Deus abençoe você. Nós vamos orar. Eu convido você a orar comigo neste momento, para que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, possamos colocar os nossos filhos nas mãos de Deus e que possamos ter essa sabedoria, essa capacidade de dimensionar o nosso tempo e a gente aplicá-lo com inteligência, com sabedoria para que possa realmente ser utilizado com aquilo que importa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, o nosso muito obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos deu a alegria e o prazer de estarmos conectados aqui neste bate-papo, neste momento de reflexão sobre a importância do tempo para o desenvolvimento dos filhos, a importância de nós tirarmos tempo para passarmos tempo com aqueles que Deus nos confiou, que são os nossos filhos, para que assim nós possamos transmitir princípios, valores, que irão conduzi-lo nas diversas fases da vida que ele vai experimentar. Que o Senhor Deus possa capacitar cada pai, cada mãe que está conectada aqui conosco, cada avó que cuida do seu neto e cuida como mãe, que o Senhor possa iluminar a mente, possa dar sabedoria para que todos nós consigamos aplicar e investir tempo de qualidade na vida dos nossos filhos. Porque esse tempo passa, eles vão crescer, e se nós não tivermos esta amizade, esta proximidade, essa integração, eles crescerão, ó Deus, com esta lacuna, com essa ausência da presença materna e paterna. Se em algum momento nós falhamos, que o Senhor nos perdoe, mas que a partir de hoje, Pai, que nós, com a tua ajuda, com a tua direção e iluminação, nós possamos fazer uma correção de rotas e que possamos viver de acordo com o teu propósito, com o teu plano para a nossa vida como pais. Nos dê uma boa noite, continue, ó Deus, abençoando aqueles que estão conectados conosco agora, aqueles que irão se conectar depois, que a bênção do Senhor também os alcance e dê a eles a alegria e o prazer de ser pais segundo o teu coração e que todos nós possamos priorizar e utilizar o tempo com sabedoria. Nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.